Irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, muita paz em vossos corações. Doutrina Espírita, a voz do Consolador prometido. Em seu tríplice aspecto, religião, ciência e filosofia, apresenta-nos hoje um caminho seguro para a libertação e salvação de nossas almas, de todos os tormentos voluntários a que nos entregamos na busca desenfreada da satisfação e do prazer puramente humanos. Convida-nos ao encontro das forças divinas e nos apresenta novamente o único caminho do reino de Deus, Jesus e as suas palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 75, nos apresenta o tema murmurações. Estudemos. Evangelho. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas. Quantas coisas fazemos no dia que passa? Quantas realizamos na semana, no mês, no ano, na vida? E como as realizamos? Muitas vezes, irritados, nervosos, irados, tristes, cansados. Qual então a natureza de nossa obra? Boa ou má? O Evangelho é bem claro. Fazei todas as coisas. Não cita nenhuma exceção, regras ou parágrafos que excetuem qualquer ação praticada pelo homem. Toda ação do homem, portanto, está inclusa no fazei todas as coisas. Todas, sem exceções. Assim, qual a recomendação do Evangelho para fazermos todas as coisas? Sem murmurações, nem contendas. Aí é que precisamos buscar o verdadeiro sentido da lição. O que são murmurações? Entendemos como murmurações as ações ou efeitos de murmurar. O que é, então, a palavra murmurar? Precisamos buscar o sentido da palavra, a fim de que possamos entender o que o Evangelho está querendo nos falar intimamente, na profundidade de nossa alma. Murmurar, portanto, significa expressar descontentamento. E nós expressamos descontentamento por tudo, pelas pessoas, pelas coisas que fazemos ou que nos são feitas. Queixar-se, lamentar-se, lamuriar-se. Quem não vive se queixando, lamentando da vida, lamuriando-se? Quem? Nós não fazemos isso, irmãos, no dia a dia, em todas as ações que praticamos ou que vivemos? Significa também censurar apontando falhas. E a gente faz isso no nosso dia a dia com os nossos irmãos. Apontamos falhas das coisas, do trabalho, de tudo o que nos cerca. Vivemos julgando, condenando, emitindo opiniões,
censurando na maioria das vezes. Significa também murmurar críticas. E aí? Será, irmãos, que no nosso dia a dia nós vivemos assim? Então, irmãos, murmurações, segundo o Evangelho, na sua definição mais profunda, que interessa à alma imortal, significa as queixas, as lamentações, os falatórios maledicentes, as críticas, nas quais vivemos mergulhados no nosso dia a dia, insensatos que somos quanto à realidade das lições, da verdade. Murmurações, irmãos, é coisa sombria, infeliz, que perturba, desordem, causa desarmonia. Assim, nós precisamos continuar no estudo do Evangelho. Nem contendas. Contendas, discórdias, litígios, brigas, altercações, conflitos, discussões, violências, lutas, guerras. E nós, no nosso dia a dia, estabelecemos discórdias, brigamos, estabelecemos discussões e outras atitudes que praticamos sem estarmos atentos, vigilantes ao que fazemos. O Evangelho é bem claro. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E diante de tudo isso, irmãos, o que é que nós precisamos fazer diante da lição do Evangelho? Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Vamos refletir nesta afirmativa de Emmanuel, analisando nossas ações nas brigas comuns de nossa vida. Quando brigamos ou travamos qualquer tipo de combate com alguém, antes, não participamos das murmurações? Sem as murmurações, as contendas desapareceriam de nossa vida e viveríamos em paz. A lição do Cristo quanto ao uso da palavra, seja vosso falar sim, sim, não, não, é sem dúvida de grande sabedoria. Pois, se a aplicássemos, evitaríamos muitos aborrecimentos diários. Mas, por que vivemos murmurando? É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra. Tudo começa na leviandade humana. Somos levianos? O que significa leviandade? Leviandade significa características de homem leviano. E leviano? Leviano é todo aquele que pode se identificar pelas seguintes ações na vida. Primeiro, que julga por antecipação ou sem refletir sobre o que diz. E nós, irmãos,
agimos dessa maneira na vida? Falamos sobre tudo, julgamos sobre tudo, opinamos sobre tudo e sequer temos todas as informações necessárias nas mãos para que possamos avaliar com justiça. Isso é leviandade. O ser precipitado, imprudente, insensato. Então, toda precipitação, toda imprudência e toda insensatez torna-nos levianos. Em quem falta seriedade e responsabilidade. Somos sempre sérios e responsáveis em tudo o que fazemos? Vou repetir a pergunta. Somos levianos? Então, mergulhados na leviandade, praticamos através das nossas imperfeições, como menciona Emmanuel, no orgulho, na vaidade, na ingratidão, na miséria moral, que significa vícios e paixões inferiores. E nelas organizamos as palestras da sombra, que são as calúnias, as maledicências, as intrigas, as conversações infelizes e sombrias. Precisamos identificar quando nos aproximamos dessa leviandade. Porquanto tudo isso representa flagelos que nos arruinam a vida, estabelecendo em nós e em torno de nós o clima das aflições, das dores, dos tormentos voluntários, que buscamos inadvertidamente distraídos e invigilantes do controle de nossas ações. E ainda há mais, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia, que significa maldade, astúcia, zombaria, deboche, e que se expressam em nossas conversações maliciosas sobre a vida, as coisas e as pessoas. Mudemos nossos hábitos com as lições do Evangelho para vivermos uma vida de paz, de equilíbrio, de alegrias íntimas, mergulhados no amor e na paz de nosso Divino Mestre Jesus. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, observe a si mesmo. Os pequeninos sinais vão se apresentando lentamente. Uma queixa hoje, outra amanhã, depois 2 ou 3 diariamente. E a doença vai se instalando. Queixas após queixas. Realize o autoexame com rigor, sem desculpismos ou justificativas, pois eles não devem existir diante das provas necessárias e úteis à vida de cada um. Sinal de alerta aceso. Vermelho. Se em nós, na anamnese de nossas ações, identificarmos a presença constante das queixas, murmurações, terrível enfermidade da alma, busquemos a sua cura em nós, usando a vigilância, a oração e o Evangelho como recursos medicamentosos do Cristo de Deus em nossas vidas. Os que cumprem seus deveres
na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. Reclamar. Por quê? Para quê? Se sabemos que nada na vida acontece por acaso, que todas as coisas têm um objetivo santo e educacional, e que todas estão sempre submetidas à justiça de Deus. Reclamar das situações justas e necessárias à evolução e ao progresso de nossas almas é completa insensatez. É ir contra a vontade de Deus. Portanto, sinal claro de insubmissão, revolta e falta de resignação diante das provas. Assim, todo discípulo que já conhece as leis que regem a vida no planeta precisa aprender a realizar todas as coisas na pauta de seus deveres e obrigações, sem cultivar no íntimo de sua alma o ensejo a reclamações. A enfermidade das murmurações nasce das queixas constantes. Já estamos informados quanto a isto. Porém, a sua cura vai depender das atitudes íntimas de cada um quanto à sinceridade deste propósito. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma vida de intolerância e violência, mau humor e conflitos constantes, e a ira ou a cólera são minhas companheiras diárias, como posso me curar destas enfermidades? O que preciso fazer? Todas as paixões, vícios, conflitos emocionais, como também ódio, ira, a cólera, as revoltas e as murmurações, são considerados energias destrutivas. Embora tenham padrões diferentes quanto ao comportamento, o nascedouro de todos é sempre o mesmo: o coração humano e suas imperfeições. São energias destruidoras, nascidas, criadas e alimentadas por nós mesmos. Essas energias possuem características acumuladoras, ou seja, quando encontra outras semelhantes, une-se a elas e passam a alimentar-se reciprocamente. Eu libero e, ao mesmo tempo, acumulo em mim as que me são semelhantes. Esse princípio é universal. Afinidade e sintonia. Por isso, a necessidade do enfermo de manter-se em guarda, atento e vigilante quanto às emissões das energias que lhe são próprias, pois elas retornarão com as semelhantes, atraídas pelas nossas ações. Toda imperfeição da alma tem função acumuladora. As boas também. Portanto, só conseguiremos a cura evitando a influência perniciosa que elas exercem e atraem, evitando no dia a dia a nossa união com qualquer energia destruidora, evitando tudo que possa despertar em nós os impulsos menos nobres de nossa alma. Como fazermos? Selecionando o que nos chega através de filmes, sons, notícias, conversações e etc. São forças indutoras, fazendo nascer e alimentando em nós as energias destrutivas que despertam
todas as vezes que são estimuladas. Elas são nossas, nascidas, criadas e alimentadas por nós. Renovamos a alimentação e elas morrerão, serão destruídas. Mas como removê-las se as alimentamos diariamente no círculo vicioso de nossas ações? Assistindo, vendo, ouvindo, estimulando essas energias, reincidindo nos mesmos erros todos os dias. Precisamos mudar, renovar nossa maneira íntima de ser. Que Deus nos ilumine a alma e o coração. Aos que murmuram, é fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Identificamos-nos em alguma das afirmativas do texto. Realmente, é fácil identificar pelo verbo aquele que está enfermo das murmurações. E sabemos identificar isto nos outros facilmente. Mas o Evangelho não é para identificar nos outros suas imperfeições, e sim para ajudar-nos a identificar em nós o que está errado e é contrário às leis de amor e caridade, para gravarmos a lição no âmago de nossas almas. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Identificamos-nos. É a nossa imagem. Aceitemos o conselho da lição. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças. Esperanças de cura, esperanças de vitória sobre nós mesmos, esperanças de renovação e otimismo para a vida futura, para o amanhã. E por que precisamos manter nossas esperanças? Porque, para o coração otimista e confiado em Deus, tudo é possível, para que a paz e a alegria reinem em nossa vida. Que Deus abençoe nossas vidas. Paz.